Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu estou trazendo aqui uma breve reflexão com base num texto bíblico, que é breve. É a segunda carta de João, segunda carta de João, versículo 10, onde diz aqui: Se alguém vier a vocês e não trouxer estes ensinamentos, não o recebam na sua casa nem o cumprimentem. Com base nesse texto aqui, por exemplo, uma organização religiosa orienta os membros a nem sequer dizer oi para um ex-membro. Por exemplo, eu já fui membro de algumas organizações religiosas. Pelo menos uma delas ensina que, uma vez que eu saí de lá, que não concordo com a liderança em diversas das suas doutrinas, os membros não podem nem sequer mais dizer oi para mim. Porque, segundo eles, eu não estou mais trazendo os ensinamentos da sua liderança, da sua organização. Porém, naturalmente, se você vê o contexto, o texto aqui está falando que quando alguém não trouxer os ensinamentos de Cristo. Então a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: existem dois pesos e duas medidas? Existe justiça? Existe realmente aquele pensamento, aquele sentimento de que o vento que venta lá também venta para cá? Por exemplo, se eu tratasse a essas religiões que pensam assim, que tratam os outros assim, da mesma forma, como é que eles me veriam? Por exemplo, se eu orientar essas pessoas, se nos meus vídeos eu dissesse ou incitasse as pessoas a não receber nos seus lares pessoas de determinada religião, quando essa religião, os membros desta religião bater na sua porta, não os receba. Quando eles entregarem para você folhetos, panfletos, revistas, não receba, porque eles não trazem os ensinamentos de Cristo. Isso seria encarado como, por eles? Seria encarado como intolerância religiosa, como perseguição religiosa, como discurso de ódio? Seria? Bom, se isso seria visto assim por eles em relação a mim, por que eu não posso ver da mesma forma o que eles fazem em relação a mim? Quando eles orientam os membros e colocam nas suas publicações que nem sequer um oi pode ser dito para mim, por que eu não posso encarar isso também como uma intolerância religiosa, como um discurso de ódio? Quando me chamam de apóstata e dizem que eu não trago mais os ensinamentos de Cristo, então, portanto, nem sequer me cumprimento. Eles são orientados, eles não fazem isso porque escolheram, os membros não fazem isso porque eles decidiram fazer isso. Isso é institucional, a organização ensina assim. Então, se eu ensinasse nos meus vídeos, coisa que eu não faço, tanto é que eu sempre coloco essa nota, o objetivo do vídeo não é incentivar ninguém a entrar, a sair, ou a deixar de entrar, ou a permanecer em qualquer religião. O objetivo do vídeo aqui é informar as pessoas. Mas se ao invés disso eu fizesse exatamente o que eles fazem, dissesse, olha, quando esses dessa religião bater na sua porta, não os receba. Isso não seria visto por eles e também por outros como se eu fosse um perseguidor religioso, como alguém intolerante religioso, um perseguidor, cometendo um crime? Não seria visto assim? Então, se é visto assim se eu fizesse isso, por que não pode ser visto assim quando eles fazem? Por que eles têm permissão de fazer isso livremente? Por que eles podem colocar nas publicações deles que as pessoas não devem nem sequer dizer oi para aqueles que não concordam com seus líderes? Porque, no caso deles, é bonito, é aceitável, temos que respeitar a opinião deles. Mas se eu fizer a mesma coisa, aí eu sou intolerante, aí eu sou um perseguidor. Aí podem até me processar porque eu estou incitando ódio religioso. Ora, então existem dois pesos e duas medidas? A justiça trata de uma forma uma pessoa e trata de outra forma outra pessoa, baseado no mesmo critério? Que justiça é essa? Que justiça é essa? Me explica. Onde é que está a justiça nisso? Você pode me explicar, por gentileza? Pode? Bom, se eu fosse aplicar o que eles aplicam para mim, a eles, aí eu seria visto como um perseguidor. E olha que eu nem faço isso e já sou visto assim. Eu simplesmente mostro, compare com a Bíblia,
Estude o que eles estão dizendo, examine o que eles estão falando, compare com o que a Bíblia diz, como os bereanos fizeram em Atos 17, versículo 11. Examine para ver se é exatamente assim. Ou, talvez eu diga, olha, isso aí que eles estão falando não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Isso é totalmente diferente do que eles fazem. Porque eles dizem, não ouça nada do que ele diz. Nem sequer diga oi para ele. Não o cumprimente. Bom, mesmo sem eu fazer a mesma coisa que eles fazem, eu já sou visto como alguém que está fazendo discurso de ódio. Então eu pergunto para você, que justiça é essa? Onde é que está a justiça nisso? Tem 2 pesos e 2 medidas? São 2 pesos e 2 medidas, é isso? Eles podem falar o que eles quiserem, eles podem anunciar meu nome, eles podem me ofender, dizer que o que eu faço é demoníaco, incitar minha família contra mim, a fazer chantagem emocional à vontade. Mas se eu sugiro que as pessoas examinem o que eles ensinam, aí eu estou fazendo discurso de ódio. Aí eu sou um intolerante religioso. Por favor, né? Por favor, até quando isso vai acontecer? Até quando é que isso vai acontecer? E vocês, muitos, que nunca foram dessa religião, muitos que continuam falando, para que você fica falando? Eu falo se eu quiser falar. Entendeu? Eu já fui membro, eu sei do que eu estou falando. Muitos que são, inclusive da família, nunca foram anciãos, nunca foram diáconos e nunca serão, porque mulher não pode ser. Então não sabe nada da organização da qual eu sei, porque eu já fui. Então eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi, eu conheço as instruções confidenciais. Então, não quer falar sobre o assunto, não quer tocar no assunto, o problema é seu, a decisão é sua. Para que fazer? Não faz. Você não quer fazer vídeos falando sobre isso, sobre aquilo, não faça. Mas você poderia falar sobre outra coisa. Fala você sobre as coisas que você quer falar. Não quer falar sobre nada, então não fala sobre nada. Agora eu decidi fazer isso, é problema meu. Eu tenho esse direito de me expressar. E de fazer essa pergunta, onde é que está a justiça nisso? Você fala da mesma forma para eles que eles deveriam parar de fazer o que eles fazem? Você diz isso para eles também, como diz para mim? Então a hipocrisia já começa aí, a injustiça já está aí. Você se acha no direito de dizer para mim que eu não deveria fazer isso, falar de uma religião assim, 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 mas não fala a mesma coisa para eles. Porque eles falam das religiões de todo mundo, chama todo mundo de religião falsa, religião do demônio, de Satanás, todo mundo é mundano, servo do Satanás. Proíbe os membros de falar, se quer dizer oi para mim, um tratamento de dignidade, de dizer bom dia. Incita a família a fazer chantagem emocional para que eu feche o bico e não fale das coisas que eu sei. Você não vai lá falar para eles pararem de fazer isso, mas vem aqui falar para mim e torrar paciência. Bom, tá dado aqui o recado então. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.